Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 10 de setembro de 2024, terça-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aí o Sermão do Monte. O nosso texto hoje é Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Amém? Mas antes, quero lembrar uma coisa a você. Estamos num período eleitoral, um momento muito importante para o Brasil. Se você deseja aí um Brasil socialista, comunista, marxista, continue apoiando a esquerda. Se você deseja um Brasil liberal, conservador, que respeita a palavra de Deus, que respeita os princípios morais cristãos e que respeita a família, então você tem uma bela escolha a fazer. Amém? Eu sou de direita, não é uma questão de pessoas, é uma questão de sistemas de governo. O sistema marxista socialista é perverso e maligno. Amém? Vamos aqui ao texto, Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18, diz assim: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Amém? O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é o Império Romano dominando Israel, esperando um rei. Esse rei veio, eles não creram. Vamos aqui ao texto, capítulo 7 de Mateus, versículo 17, começa assim: Assim toda árvore boa produz bons frutos. Cristo, numa lógica assim real, clara, falando aí sobre os falsos profetas, ele faz essa comparação entre árvore boa e árvore má. É claro que Cristo está falando para cristãos convertidos e fazendo essa comparação. Vocês convertidos são árvores boas agora. Vocês não convertidos são árvores má. E aí ele vai dizer que a árvore boa, ela produz bons frutos. E Cristo está falando do fruto do Espírito, que eu disse ontem, que é paz, amor, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas que estão lá em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Então Jesus vai falar isso claramente. Ele está falando do fruto do Espírito. Então, quem não é convertido não pode ter o fruto do Espírito. O versículo vai continuar dizendo: porém, a árvore má produz frutos maus. É nesse sentido que Cristo está sendo coerente com o seu reino, com o reino de Deus, que ele veio revelar. Então, essa árvore que não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ou seja, o que não é convertido, não tem o Espírito de Cristo, ele não pode produzir frutos bons, vão produzir frutos más com relação àquilo que Cristo espera de uma pessoa convertida. Amém? É claro que Cristo, nós vamos entender isso muito claramente. Tem pessoas que fazem coisas boas no âmbito social. Entenda isso. No âmbito social, tem pessoas que fazem coisas excelentes, mas no âmbito espiritual, o reino de Deus, pertencimento a Deus, ter esse Cristo como seu Senhor e Salvador, quem não tem o Espírito de Deus não vai produzir esse espírito de fé e confiança plena em Jesus Cristo. Amém? Então, amado, assim, Cristo está falando para convertidos, fazendo essa comparação de convertidos e não convertidos. Amém? Usando a figura da árvore, Jesus usa uma linguagem muito simples e clara para que haja uma boa compreensão, tá certo? Então, quem não tem o Espírito de Cristo jamais vai fazer a obra de Cristo, literalmente. Vai fazer coisas boas socialmente, mas no âmbito de Cristo, daquilo que Cristo espera, não fará. Amém? Versículo 18 diz assim: Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A coerência de Cristo no seu reino. Quem é de Cristo produz frutos dignos do reino de Cristo com relação a ser cristão, a viver a vida cristã, praticá-la em todos os aspectos. Faz o bem não para ser, mas faz o bem porque é cristão. Tem pessoas aí que estão tentando fazer o bem para ver se consegue ser. Não. É crente porque crê e faz o bem porque é, e não para ser. Isso faz uma diferença tremenda, tá certo, amado? Então, o Cristo está falando aqui dos falsos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá certo? Tem pessoas que vão curar em nome de Jesus.
mas não creem em Cristo como Senhor e Salvador. Pastor, por que que cura? Porque Jesus é um princípio de autoridade suprema em todas as instâncias do mundo. E quando ele quer, ele faz, usa até pessoas. Não se engane, mas Jesus usa uma jumenta para falar com o profeta. Está lá no livro de Números, capítulo 22, leia lá. Então Deus é Deus, o poder de Deus, amém, é Deus. Então tem pessoas que vão curar em nome de Jesus, mas não confessam a Cristo como Senhor e Salvador. São falsos profetas. Então, assim, a esses Cristo disse, nós devemos nos acautelarmos dele, ter cuidado, ter atenção, para não ser enganado. Não se deixe ofuscar pela aparência externa. Deus vai fazer porque ele é Deus. Você ora aí para o Buda e Deus cura, porque ele é misericordioso. O Buda não cura, não. Tá certo? Agora, quanto a um cristão convicto, os cristãos convictos da fé em Cristo, que tem Cristo como Senhor e Salvador, ele pode até a cura não acontecer, mas nós vamos continuar crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso faz a diferença entre um falso e um verdadeiro profeta. Amém, amados? Aqueles que pregam a facilidade, muita facilidade, pregam um Jesus muito conveniente, né? Um Jesus que diz assim, fica aí, faça o que você quiser. Não, Jesus não diz isso, não. Jesus, venha que eu te amo e conserte a sua vida, que eu vou continuar te amando mais ainda. Amém, amados? Então, o falso profeta, Jesus está falando nesse texto aqui, continua falando, usando essa coerência do seu reino, que o falso profeta ele vai fazer grandes coisas, vai ter uma aparência até bonita, uma fala até bonita, nem rouca assim como a minha, tá certo? Mas na hora do aperto ele nega Jesus, porque ele sempre nega, ele usa o nome de Cristo, mas não confessa a Cristo como Salvador, é falso profeta. Cuidado, Jesus manda nos acautelarmos para não sermos enganados por eles. Amém? Eu olho a Bíblia pela Bíblia. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. O Senhor abençoe a tua casa, a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus salve o Brasil.